Deixa eu só adicionar aqui. Boa noite, gente, para quem chegou depois também. O que nós vamos fazer, né? A Poliana até me explicou que alguns estão com dificuldade, né? Deu problema na internet, a chuva, quer dizer, acabou prejudicando aí o acesso de alguns. Então, eu falei para ela, olha, Poli, hoje eu vou iniciar uma temática, conforme for a assiduidade da turma, eu na semana que vem retomo a proposta, já que semana que vem é dia 5 ou 6, se eu não estou enganada. Conseguem olhar aí, terça-feira que vem, que dia que é do mês? É 6, 5 a segunda. Então, 6, perfeito, 6. É terça dia 6. Oi? Som. Isso, é dia 6, isso aí, obrigada. Então, o que vai acontecer? Já vou deixar gravado aqui. Na terça-feira que vem, dia 6, eu vou retomar a proposta de hoje e vou dar orientações para vocês sobre a P1. Porque do dia 6 ao dia da minha avaliação, o dia da minha avaliação é dia 20. Então, vocês terão 2 semanas. Como a P1 ela vai ser prática, Adriana, P2 também? Não vou confirmar isso. Já adianto que a P1 vai ser prática. Então, terça-feira que vem, dia 6, que a maioria vai estar aqui, a gente já vai estar sem problemas e falhas técnicas, eu darei orientações sobre a P1. Não esqueçam disso, já estou falando agora para vocês irem colocando na cabeça. Aí o que vai acontecer? Vocês vão apresentar a P1 no dia 20, tá? Ou seja, do dia 6 ao dia 20, terão 2 semanas. Óbvio que, como é prática, é diferente de você. Como a nossa P1 ela vai ser prática, é diferente, né, de vocês estarem ali fazendo aquela prova no tempo real. Então, o que vai acontecer é que vocês vão se organizar nessas 2 semanas para apresentar a P1 no dia 20. Então, já queria adiantar isso para vocês, mas eu vou fazer um documento com as orientações, tudo direitinho. E aí, na semana que vem, dia 6 de abril, vocês já vão estar cientes de como que eu vou proceder. Isso é um assunto. Sobre esse, alguma pergunta? Uma coisa que vocês precisam entender é que, mesmo sendo proposta prática, a apresentação vai ser no dia da avaliação, que é o dia 20. Então, vocês já vão colocando na cabeça que o dia 20 tem aula e tem avaliação, só que não vai ser teórica. No meu caso, com metodologia do ensino da matemática 2, ai, gente, às vezes eu até faço os trabalhos teóricos, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo resultado. Então, vocês vão ter do dia 6 ao dia 20, 2 semanas para se organizarem. As provas de vocês começam que dia? A de vocês? Acho que é dia 12, professora. Então aí eu já falando com vocês no dia 6, vocês vão ter essa semana também que ainda não tem avaliação para também estar pensando, né? Isso era uma coisa que eu queria informar, que a P1 vai ser prática e que eu vou dar as orientações na semana que vem. Já que a nossa prova deve ser o quê? Uma das últimas para vocês, né? Vai ser dia 20. E... Boa noite, professora. Desculpa. Boa noite, Ica. Tudo bem, minha querida? Graças a Deus. Amém, amém. E aí, conforme for a aula aqui hoje, eu retomo um pouco dessa aula, já que tem aí uma galera com problemas técnicos, né? Problemas na internet. Mas antes de começar a aula, antes de partilhar slide ou texto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu coloquei para gravar, gente? Coloquei. Vocês já ouviram falar num trabalho desenvolvido com a matemática, de modo que ela tenha uma relação com a literatura? Alguém já ouviu falar em um trabalho desse? Eu não, professora.
Eu também não. Nem quem tem por hábito trabalhar de modo interdisciplinar, com sequência didática, com rotina de aula da semana. Adriana, mas literatura como? Gosto. Isso aí, Vânia. Eu posso botar dados de literatura em uma situação, problema da matemática. Pode também, mas a gente está falando da literatura infantil mesmo. Livros, histórias de literatura infantil. Já fez algum trabalho semelhante, fazendo gancho com matemática, Vânia? Através da música? Também, mas, por exemplo, começar, de repente, no início da semana, com um livro de literatura infantil, livro esse que traz ali algum dado, de repente, alguma informação numérica, que seja ali o pontapé inicial para você, a partir da história da literatura, você começar a desenvolver um trabalho com a matemática. Já vivenciou alguma experiência assim ou não? Já, né? Já. Até para alfabetizar a gente usa isso. Já. Ah, legal. Porque eu ouço muito, assim, ao longo desse período, ao longo desse tempo aí dando aula, ainda tem muitas... Claro, quem não está na sala de aula fica mais difícil, né? Mas eu ouço alguns profissionais que não concebem de jeito nenhum entender como que isso é possível. E para eles, matemática é matemática, literatura infantil é literatura infantil, e aí, como tem literatura, é só língua portuguesa, então não se mistura. Mas aí eu já fico feliz de ouvir, porque você já tem anos de sala de aula, né? Alguém ia falar e eu interrompi? Pode usar até geografia, história, usa tudo. Eu ia perguntar. Quem? Oi? Eu ia perguntar, mas aqui eu não sei se vocês estão me ouvindo. Dá para ouvir? Agora sim. Eu ia perguntar, exemplo, os 3 porquinhos, vamos colocar assim, é uma história e tem a questão numérica. Seria isso, não? Também. Só que a gente tem que parar para observar até que ponto aquele livro pode ser explorado, né? Qual é o dado, quais são os dados ali numéricos, quais são as informações que eles nos apresentam, para que a gente possa partir dali e desenvolver um trabalho interdisciplinar, né? Porque quando você pensa em literatura infantil, quando você pensa em matemática, claro, gente, essa relação não é só da matemática com a literatura infantil. Mas quando a gente para pensar que nós temos aí, tem professores, por exemplo, que assumem que não gostam de trabalhar com a disciplina de matemática nos anos iniciais, mas amam trabalhar com histórias, com contos, enfim, com a literatura infantil. Então, é mais uma possibilidade, sabe? Para a gente trazer algo novo e diferencial na sala de aula. Quem já trabalha de modo interdisciplinar há algum tempo, quem tinha por hábito fazer sequências didáticas, assim, não vai estranhar tanto, porque é meio que você já vai ali no ritmo, né? Já está habituado a trabalhar daquela forma e segue. Então, poxa, a janelinha estava cheia, já caiu a internet de alguns, né? Poxa vida. Então, assim, para começar a aula de hoje, eu vou partilhar com vocês aqui algumas informações de acordo com a professora de matemática, Kátia Smoller. Ela vem estudando há algum tempo, desenvolvendo alguns trabalhos, e aí eu trouxe umas informações sintetizadas para depois a gente partir para um texto e a gente debater um pouco esse assunto. Antes que eu me esqueça, ok, Cavalcante? Antes que eu me esqueça, eu quero pedir a vocês para que na semana que vem vocês estejam com o geoplano de vocês, tá? Lembram o geoplano do período passado? Por gentileza, estejam com ele na aula da semana que vem.
Oi? Número 5. Ah, ótimo. Aí, se puderem ter também, assim, alguns elásticos, né? Para usar ali nos preguinhos, ou um barbantinho, algo que vocês possam manusear para fazer ali, para desenvolver o trabalho no Geoplan. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, hoje, deixa eu colocar aqui, essa parte aqui é mais teórica, para que a gente chegue, de fato, onde me interessa, né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a literatura infantil e o ensino da matemática. E a gente vai ver, com base também nessa autora, na Katia Smoley, quais são as considerações pertinentes sobre esse trabalho. Como que isso é possível, né? Começou a chover aqui também de novo, gente. Como que isso é possível? Como é que a gente estabelece essa relação? Será que é muita fantasia ou não? Não é. Dá para fazer um trabalho prazeroso, um trabalho diferenciado na sala. É aquilo. Claro que o professor tem que ter gosto pela leitura, né? Porque se o professor quer fazer um trabalho fazendo a ponte entre a literatura infantil e o ensino da matemática e não tem hábito de leitura, não tem muito prazer para leitura, fica mais difícil. Porque ele não vai pegar um livro porque ele acha bonitinho, ele vai ler, vai entender aquele material, quer dizer, completamente diferente, né? Bom, vocês podem me interromper, tá, gente? Literatura infantil e matemática. Que objetivos podemos alcançar? Então, antes de mostrar um pouquinho, vamos pensar assim. Encorajar as crianças a compreenderem e familiarizarem-se com a linguagem matemática. Possibilitar ligações cognitivas entre a linguagem materna, conceitos da vida real e a linguagem da matemática formal. Desenvolver habilidades de formulação e resolução de problemas. Ampliar a oportunidade de escrever e falar sobre o vocabulário matemático. Explorar múltiplas linguagens e inteligências. Vamos com quem, Nath? Só o tempo que eu tava presa numa mão de goteira. Peraí, gente. Cachoeira lá. Você não tá ouvindo, não? Eu vou seguir aqui, qualquer coisa é só vocês me interromperem, tá? Pensando nas contribuições da leitura na aula de matemática, nós podemos pensar assim, essas contribuições, né, ajudam os alunos a esclarecer, refinar e organizar seus pensamentos, melhora a interpretação na abordagem, na solução de problemas matemáticos, amplia o significado da linguagem matemática, encoraja um aluno a classificar, ordenar, levantar hipóteses, interpretar e formular problemas. Deixa eu mexendo na janelinha, gente, espera aí. Quando nós pensamos em solução de problemas, de acordo com Katia Smoley, eles podem ser resolvidos pela aplicação direta de um ou mais algoritmos, ou seja, de um ou mais modos de fazer. A tarefa básica na sua resolução é identificar que operação é apropriada, tem um errinho aqui, para mostrar a solução e transformar a linguagem usual em linguagem matemática. Porque esse é o maior desafio, seja num trabalho com literatura ou não. Como transformar isso na linguagem matemática, né? Que daí vem a interpretação para que os problemas sejam solucionados. A solução numericamente correta é ponto fundamental. A solução sempre existe e é única.
O problema, ele é apresentado por meio de frases, diagramas, parágrafos curtos e vem sempre após a apresentação de determinado conteúdo. Todos os dados de que o resolvedor necessita aparecem explicitamente no problema. Depois a gente vai entender isso. Vou mostrar para vocês aqui depois. E os não convencionais, né? Desenvolvem a criatividade, envolvem processo de investigação. O resolvedor, né? A criança que está desenvolvendo não tem a garantia de obter a solução com o uso direto de um algoritmo, tipo, ele faz a operação do jeito que ele entende, não necessariamente seguindo uma regra, um padrão ou um algoritmo matemático. Devem ser interessantes, desafiadores e significativos para esse aluno. Bom, e aí a gente tem algumas metas, sabe, para esse trabalho. Desenvolver e aplicar estratégias para resolver uma grande variedade de problemas, formular problemas a partir de situações matemáticas ou não, verificar e interpretar resultados com respeito ao problema proposto, usar a resolução de problemas para investigar e entender os conteúdos matemáticos, adquirir confiança em usar a matemática, porque é uma disciplina que ainda hoje... Oi? A Poliana está esperando para entrar. Ué. Tá. É porque eu cliquei aqui antes, não tinha, agora ela apareceu. Obrigada. Boa noite, Poli. Nem sei se ela está me ouvindo. A internet de todo mundo tá ruim, tá até difícil. Eu sei. Eu vou retomar isso aqui na semana que vem. Usar a resolução de problemas para investigar e entender os conteúdos, adquirir confiança. Interessante isso, porque sendo a matemática uma disciplina tão rotulada e que a gente já discutiu isso aqui várias vezes, né? Onde muitas das vezes o aluno nem chega na sala e ele já diz que não sabe nada. Ele sendo um aluno que gosta de uma história, né, de interagir ali com aquelas histórias infantis da literatura, quer dizer, pode ser também um grande incentivo para que nós cheguemos até essa experiência que ele vai ter com a matemática, né? Despertar atitude positiva em relação à solução de problemas. E aí, os professores... Primeiro eu estou mostrando o teórico, tá, gente? Depois eu vou mostrar aqui para vocês outras coisas. Os professores, eles podem provocar pensamentos matemáticos por meio de questionamentos ao longo da leitura. É importante que o professor tenha interesse pela leitura. É fundamental que os alunos conheçam a história e se interessem por ela. Uma história é lida e relida várias vezes em diferentes momentos do ano. A impressão fundamental da história não deve ser distorcida por uma ênfase indevida em um aspecto matemático. O que a gente diz aqui é que os professores, eles vão provocar esses pensamentos matemáticos ao longo da leitura. Isso vai depender de como é a história e de que dados essa história infantil nos apresenta, para que nós possamos interromper e, de repente, fazer uma pergunta. Estou falando aleatoriamente, por enquanto, tá? Mas o cachorrinho da história passou por quantas casas? Então, aí você começa a estimulá-los a partir de perguntas referentes a essa percepção da matemática. Isso foi só um exemplo. A gente vai... O professor deve selecionar aspectos matemáticos que deseja enfatizar. O que ele quer? O que o professor, qual é o objetivo que ele tem para ele trabalhar aquela história? Porque, por exemplo, às vezes a história infantil, ela vai falar assim de ordem dos números ordinais. Qual foi o personagem que chegou primeiro, qual que chegou em segundo lugar, em terceiro. Ok, mas se não é essa a dificuldade da turma,
talvez não seja interessante fazer uso daquela história naquele momento. Seria interessante a busca e a pesquisa por uma história que atenda às reais necessidades dessa turma, desses alunos. Os alunos, eles podem produzir cartazes sobre o que eles entenderam da história, sobre o que eles vão discutir com o professor, murais, álbum seriado, flanelógrafo, dramatização, anúncios, artigos de jornal, pequenos textos que mostrem ideias matemáticas apresentadas no livro. Toda e qualquer informação que tenha relação com a matemática, de repente, não necessariamente a parte algébrica. De repente, vocês vão estar contando uma história que tem ali a construção de uma casa e fale dos ângulos ou de formas geométricas. Isso tudo vai depender da história escolhida. Então, a gente não pode esquecer o valor primeiro da literatura infantil. Qual é o maior objetivo da literatura infantil, gente? Despertar o prazer da leitura, não é isso? Não é isso que a gente quer? Então, a Adriana hoje está falando que eu posso pegar uma história e contar. Não é qualquer história, não é em qualquer aula, é dentro de um planejamento. Como que isso é feito? Bom, estou só provocando, que eu vou mostrar para vocês aqui umas coisinhas. Alguns livros que contribuem com esse trabalho. Eu trouxe o nome de alguns deles aqui, mas depois, vocês, quando pesquisarem, vocês vão encontrar outros também. Almôndegas para Todos, de Marilyn Buss, Vai e Vem, de Flávia Muniz, Livro de Números, do Marcelo, de Ruth Rocha. Ruth Rocha, normalmente, todo mundo conhece, né? Sem Pé Nem Cabeça, de Pedro Bandeira. O que é, de Ruth Rocha. Os Problemas da Família Gorgonzola, de Eva Furnari. Alguém conhece alguma dessas histórias que eu li até então? Alguém já teve contato com alguma delas? Se teve, qual? Pessoal, a internet está caindo muito, né? Eu estou admitindo toda hora um pouco. A minha pergunta, para quem voltou aí, que a internet estava ruim, algum desses livros que eu mencionei aqui, vocês conhecem? Quem não ouviu pode ler aqui no slide. Vocês conhecem? Algum, nem de Ruth Rocha? O que é, Sem Pé Nem Cabeça? Eu não, Adriana. Nenhum, Luci. Eu também não. Beleza, então depois já vamos poder pesquisar um pouquinho. E aí, aqui, eu trago esse daqui, eu peguei até na revista Nova Escola. Poemas Problemas, de Renata Bueno. O livro tem essa capinha aqui, ó. Poemas Problemas. O livro traz 17 problemas em historinhas rimadas, com imagens super coloridas, em uma linguagem que as crianças entendem e com a qual se identificam. Os problemas envolvem conteúdos como combinatória, sequência, figuras geométricas, entre outras. Além, é claro, das 4 operações fundamentais. É um verdadeiro convite ao desafio e ao desenvolvimento das estratégias pessoais para resolver problemas. Esse livro é mais indicado aos alunos de 1º e 2º ano que estão nesse processo de alfabetização. Então, assim, professora, nunca vi, não sei quem é Renata Bueno, não sabia que a gente poderia explorar a matemática a partir de literatura infantil, mas depois eu vou pesquisar também alguns livros, porque a gente sabe que tem livros que a gente consegue baixar da internet direto, né? Então, é só mesmo para deixar vocês aí com uma curiosidade. Esse aqui, Os Problemas da Família Gorgonzola. Os Problemas da Família Gorgonzola, a obra é mais indicada para 3º e 4º ano.
e apresenta 15 problemas que contam histórias de uma família muito estranha e divertida. As crianças adoram esse livro. Deixa eu só adicionar o pessoal aqui, gente. Tá chovendo aí, gente? Agora está diminuindo, Muito. mas já choveu bastante. Aqui onde eu moro tá chovendo pra caramba. Aqui ficou mais intenso agora. As crianças adoram esse livro. As ilustrações são muito divertidas. E os problemas, eles propõem desafios que envolvem as 4 operações fundamentais. Sistema monetário. Ué, Adriana, sistema monetário, gente, falar de dinheiro também é matemática. Comparações, entre outros conteúdos e habilidades que exigem muita atenção dos alunos, porque é preciso, em primeiro lugar, retirar da narrativa as informações que realmente importam, proporcionando um bom exercício de interpretação de texto para resolver problemas. Aliás, muitas vezes, a dificuldade, isso é verdade, a dificuldade na resolução de problemas vem mais da incapacidade de interpretar o texto corretamente do que da falta de domínio dos conceitos matemáticos. Fato, né, gente? Fato. Como que vocês entendem? Vou dar uma paradinha aqui. Como que vocês entendem hoje, que principalmente quem está na escola, quem está em sala de aula, por mais que a gente esteja na pandemia, né? Mas aí vocês podem tomar como exemplo as últimas experiências. Como que vocês entendem esse problema aí da dificuldade da maioria dos alunos dos anos iniciais? E olha que nos anos finais também tem uns probleminhas semelhantes. Mas como que vocês entendem essa dificuldade para resolver problemas? Desafios matemáticos? O que vocês pensam sobre isso, gente? Eu acho que é falta de estímulo. Falta de estímulo. Eu acho que a situação, o problema, às vezes vem em cima de um texto. E a maior dificuldade é interpretar qual é o problema. O que o problema está querendo pedir. Às vezes, até por questão de pontuação. O aluno não sabe interpretar o problema. É verdade. Esses dias, meninas, eu estava lendo um artigo e dentro do artigo ali tinha um exemplo de uma fala de um aluno com o professor, com a professora. Aí a professora de matemática tinha, né, proposto algumas situações de problemas para os alunos resolverem. E aí a aluna perguntou assim, ela disse, eu não estou entendendo, professora. O que é para fazer aqui? O certo seria a professora se unir à aluna, fazer com que essa aluna lesse o problema novamente e, a partir dali, instigasse, né? Mas não, ela respondeu assim, muito impaciente, né? É só fazer 4 vezes 5, sabe? E aí eu fiquei me questionando depois e refletindo sobre esse trabalho, claro que o professor muitas das vezes está esgotado, mas como que ele rompe um processo? Alguns ainda dizem assim, não, ele está ajudando, ele está dizendo que é para fazer 4 vezes 5. Peraí, então para que existe problema? Então o melhor seria você botar direto a conta 4 vezes 5. Porque se o professor não vai contribuir para que aquele aluno comece a se debruçar, ler e reler para aprender a interpretar, e vai responder, é só fazer 4 vezes 5? O aluno vai lá, automaticamente vai escrever o quê? 4 vezes 5. Não pensa, né? Exatamente. Você está pulando uma etapa. Mas se você tem uma turma de 22, 25 alunos, 5º ano, por exemplo, 5º ano, muitas operações matemáticas,
adição, subtração, multiplicação, divisão. Tem também outros conteúdos, mas imagina só. Claro, gente, que todos nós podemos nos cansar. Só que olha como que interrompe, na verdade, esse processo de desenvolvimento. E eu vou falar uma coisa. Eu, assim como vocês, já presenciei várias vezes os professores reagirem dessa forma, porque dá o quê? Menos trabalho. O aluno mais vai lá... rápido. Oi, Luci? É mais rápido, né? Aí, Resolve a olha, situação aí mais sim, rápido. olha o problema. O aluno vai lá, coloca 4 vezes 5 igual a 20, o professor dá certo e diz assim, parabéns, maravilhoso. O aluno chega em casa com aquele caderno, a mãe acha que a criança está abalando, Exatamente. tá? Eu estou falando aqui coisa muito séria. Aí, quando chega no final do ano, ou no terceiro bimestre, por exemplo, esse professor se toca, né? Não, mas ele não sabe interpretar. Aí é que, ué, mas não era parabéns? A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas intervenções nas aulas. Porque, nesse exemplo que eu dei, você teria que sentar com esse aluno. Entendeu? E mostrar. Não é chegar e você... Anota aí 4 vezes 5 é 20 para o professor não ter trabalho. E aí é muito mais prático dar certo ou dar errado, né, gente? Mas alguém quer falar sobre isso? Mais alguém? Sabe o que eu Estão aí? percebo, Adriana? É Oi, que as Luci. pessoas... Eu percebo que os professores, atualmente, eles dão aula... não fazem a coisa com amor, não. Faz mesmo, tipo... É o ganha-pão, né? Então, não tem paciência de ficar ensinando. Então, eles fazem isso, fazem pelo método mais rápido. Não importa se a criança está aprendendo. O que importa é se a criança se vai ter nota. A turma toda passou. O importante agora é só isso. Não precisa aprender. Ai, tão triste isso, né, Luci? É terrível, porque a gente está estudando, a gente vendo as teorias, a forma certa de fazer, e a gente vê que na prática isso não acontece, tem hora que dá agonia, a gente fica pensando, a gente está estudando para quê? Se na hora de realizar não consegue. Eu sei que a gente vai ter que fazer diferente, a gente vai ter que dar um jeito de conseguir, né? Mas o que a Sim, gente vê é isso, é falta de paciência mesmo. falta de paciência. É verdade. Mais alguém quer falar sobre isso? Sobre esse fazer o aluno interpretar, estimular o aluno na interpretação? Alguém quer relatar alguma experiência? Alguém quer falar um pouquinho? Adriana, Oi, Polly, tudo bem? tudo, amor, boa noite. Boa noite. Eu acho assim que é falta de preparo mesmo do docente, porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais, né? Então, assim, a forma com que ele aplica o conteúdo não quer dizer que ele, por exemplo, eu vou fazer um planejamento de aula e tá bom. Não é simplesmente só isso. Ele tem que ter essa dinâmica dentro de sala, né? Versificar, fazer algo diferenciado. E hoje em dia a gente vê que muitos nem estão preparados para isso, né? Então, mais naquela como é que fala? Rotina? Não é só rotina não, mas é tradicional, só naquele tradicional. Metodologia. Só para ele é só isso, aplicar o conteúdo, e se o aluno aprendeu ou não, ele não quer saber, então ele só vê o lado dele, né? Tem que trabalhar e é isso aí. Então, assim, ver esses dois lados, eu acho que poucos profissionais de educação veem, né? Então, assim, esse preparo, ser um professor pesquisador, né? Sempre querer acrescentar mais, então acho que falta muito isso. É interessante ouvir vocês falando e falar nesse professor pesquisador. A própria Kátia Smoller, que é autora desses
desse texto aqui, ela fala sobre isso, né? Você precisa ser um professor pesquisador. E como é que você também pode apresentar uma proposta de literatura com matemática se você não tem hábito de leitura, também não se interessa, fica sempre tudo por isso mesmo? Então, assim, todas as falas têm sentido. Também concordo com a sua, Poliana. Também concordo. Mas vamos lá. Mais alguém quer falar? Aí, eu vou partir agora para esse texto aqui da Nova Escola, que vem nos instigando, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso. O texto, né, da revista Nova Escola, como livros de literatura podem ajudar os alunos em matemática. E aqui, assim, na escola em que trabalho, em Sorocaba, a matemática ocupa um lugar de destaque. Fazemos até um dia especial da matemática na escola, em que todos os professores fazem com os alunos atividades que exploram os conteúdos matemáticos de forma não convencional. Ele acontece geralmente, aí ela vem relatando, né? Às sextas-feiras, pelo menos 2 vezes por mês, inclui brincadeiras, jogos, enfim. Essa estratégia surgiu da necessidade de nossos alunos avançarem mais em matemática, pois as avaliações internas e externas mostravam que eles tinham dificuldades, ou seja, era necessário repensar a prática. Então, essa foi uma das ações que implantamos para superar o obstáculo e já sentimos uma melhora nos resultados. Bom, aí tem uma parte aqui. Essa estratégia... Deixa eu voltar aqui. Aqui. Essa estratégia surgiu da necessidade de nossos alunos avançarem, pois as avaliações, eu estou repetindo só para a gente internalizar, pois as avaliações internas e externas mostravam que eles tinham dificuldades, então era necessário repensar a prática. A partir daí, foi uma das ações implantadas para superar esse obstáculo. Analisando o desempenho das turmas, ela diz assim: notei que uma das dificuldades apresentadas pelos alunos é a resolução de problemas. Como trabalhar mais essa capacidade de forma diferente? Uma das descobertas mais interessantes que fiz, pesquisando materiais, é que existem obras de literatura que apresentam a matemática por meio de histórias ou poemas de forma divertida e contextualizada. Parece estranho, mas é isso. Hoje, quero deixar a vocês 2 sugestões de obras da literatura para trabalhar em matemática, além de atividades que você pode fazer com elas. Olha só, as histórias eu já apresentei lá nos slides, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Venho utilizando esses livros nesses dias especiais da matemática, porque, segundo ela, existe esse dia especial na escola. E qual é o passo a passo que ela faz? A gente tem que prestar atenção como que as pessoas desenvolvem esse trabalho. Essa proposta vem trazendo bons resultados, mas ainda há muito a percorrer. Então, estudar e pesquisar novas possibilidades é atividade permanente em nossos planejamentos. Para terminar, quero deixar mais 2 sugestões para as turmas mais velhas, que não misturam matemática e literatura, mas também proporcionam estratégias mais inventivas. A primeira é o livro Ler e Escrever, Jornadas de Matemática, uma publicação, aí vem falando de onde é, tal. Esse livro propicia situações que exigem raciocínio lógico e interação com os pares, em atividades realizadas dentro e fora de sala.
O livro é composto por 2 módulos. O primeiro é de cálculo, o segundo de resolução de problemas. Tudo muito bem explicadinho em objetivos, planejamentos e encaminhamentos. Para os alunos maiores, aí assim, não vou citar isso aqui agora não precisa, mas depois vocês podem ler um pouquinho. Agora eu vou mostrar para vocês algumas obras. Deixa eu só fechar aqui. Estão me ouvindo, gente? Sim. Vamos. Eu estou ouvindo. Oi, Márcia. Oi, Adriana. Tudo bem com você? Vai, tudo vai indo, né? Conforme Deus permite. E você, como é que está? Oi? E você, como é que está? Eu tô bem. Os probleminhas aí, mas a gente não pode reclamar, né? A gente foca nos pontos positivos e segue. Mas assim, tem gente na minha família também que está com problema de saúde, a gente vai pensando, né? Mas vai segurando em Deus e Papai do Céu, ele vai conduzindo tudo, eu tenho certeza. É só isso mesmo. Só ele. Só ele, só ele. Gente, e aí o que eu quero mostrar para vocês aqui? A Roselice, né, da educação infantil, ensino fundamental, ela vai falar um pouquinho aqui das 2 realidades, mas o nosso foco são os anos iniciais. Então, esse é um texto que ela publicou em 2017. Ela diz assim: aliar a literatura infantil à matemática dá muito certo. Os alunos ficam fascinados e envolvidos pelas histórias, e sendo assim, um contexto de encantamento e significado auxilia no processo de ensino e aprendizagem da matemática. No livro Matemática e Literatura Infantil, Katia Smoller e outros autores destacam que a integração entre a matemática e a literatura representa uma mudança significativa no ensino tradicional desse componente curricular. Professora? Oi, amor. Eu não estou vendo o slide, estou vendo só a sua tela de documento. Ih, gente, obrigada, Jéssica. Tem que falar, gente. Ai, meu Deus. Senhor. Eu achei que fosse só comigo, mas ninguém falou nada. E agora? Apareceu. Agora sim. Ai, meu Deus do céu, só vocês. Vamos lá. E aí, no livro Matemática e Literatura Infantil, Katia Smoller e outros autores destacam que essa integração entre matemática e literatura representa algo novo, né? Significativo. E aí muda um pouco o chamado ensino tradicional na matemática, porque os alunos eles têm a possibilidade de explorar a matemática e a história ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você está contribuindo com o desenvolvimento da leitura, com a oralidade, com outros pontos referentes a outros, a própria língua portuguesa. Ao mesmo tempo, a gente também está fazendo, interpretando e percebendo ali a matemática. E aí eu posso falar, é uma matemática que, quando o aluno percebe que ela está na história, ele faz relação com o ambiente familiar, com situações que ele vivencia em casa, em outros contextos. A história, ela contribui para que os alunos explorem lugares, acontecimentos e características de diferentes personagens, o que permite que habilidades matemáticas e linguagem, né? Que tem as habilidades de matemática e tem as habilidades de linguagem. Isso permite que eles desenvolvam ao mesmo tempo. Então, assim, está trabalhando o incentivo com a leitura, com a linguagem da criança, mas também está ganhando no desenvolvimento das habilidades matemáticas. E aí, o professor ele vai criar situações que contribuam tanto para a formalização do vocabulário matemático, como para o desenvolvimento de noções e conceitos.
E aí, um outro ponto positivo da literatura infantil é que ela é facilmente acessível e propicia contextos diversos para resolver problemas. Isso vai desde a formulação de questões por parte do professor ou dos alunos até o desenvolvimento de estratégias para que esses problemas sejam resolvidos. Então, a literatura infantil, ela estimula a capacidade de interpretação, que é uma habilidade essencial para a resolução de problemas, porque, gente, olha só, a leitura é fundamental. A capacidade de interpretar o que está lendo, mais ainda. Então, tanto a literatura infantil, quando a gente fala em estimular essa capacidade de interpretar, a gente está tocando no machucado, no calo, sabe? Porque a maioria das reclamações, seja nos anos iniciais ou finais, qual é a frase que a gente escuta sempre? Esse aluno não sabe interpretar. Ele lê, mas não entende. O que vocês querem falar sobre isso? Porque, olha só, quando a gente coloca um aluno para ler um problema, um desafio matemático, a gente tem que estar concentrado ali para ver como que essa criança está desenvolvendo essa interpretação do que ela está lendo. Na verdade, a gente ganha na matemática e ajuda também na leitura e na interpretação, que é mais importante. E aí, a autora aqui, ela apresenta algumas sugestões de atividades. Muito interessante, gente. A gente vai vendo que o teórico vai se tornando prático. Existe um livro de Dulce Rangel que se chama Um Amor de Confusão. Um Amor de Confusão conta a história de uma galinha que bota um ovo e sai para passear. Durante o passeio, ela vai encontrando outros ovos e coloca-os em seu ninho. A galinha juntou 10 ovos em seu ninho e chocou-os até que eles se abriram. Nasceram vários bichos diferentes. Só com esse trecho que eu li desse livro, possibilita ou não uma interpretação voltada para os conhecimentos matemáticos? E se possibilita, como que é isso, gente? Aonde está a matemática aqui? No resumo desse livro. Fala para mim. No resultado, no nascimento de vários bichinhos. E foram vários, né? Ela colocou para chocar vários ovos, não foram um, foram vários. Então, se você for passar a contar 10, já resulta uma conta. Também. Já percebeu aqui no meio, Márcia? Ótimo. Mais alguém? A quantidade de bichinhos que nasceram. A quantidade Variados, né? Boa. A galinha juntou 10 ovos em seu ninho e chocou-os até que eles se abriram. Nasceram vários bichos diferentes. Esse livro é Um Amor de Confusão, de Dulce Rangel. E aí, olha só o que a gente tem aqui. Primeiramente, explora-se a capa e o título do livro. É porque aqui, nesse texto que eu vou enviar, vou botar na plataforma tudo, a gente vai vendo aí um passo a passo. Mas, Adriana, como que isso é feito? Então, eu trouxe exemplos. No caso dessa história, primeiro a gente explora a capa e o título do livro. Em seguida, o professor lê a história para a turma e conversa com as crianças sobre a história. Beleza. Então, houve a leitura do texto por parte do professor, houve um diálogo, né, para que esse professor pudesse inserir, né, e dialogando com a criança de modo que ele entenda. Depois, o professor propõe o jogo dos ovos, em que cada trio de alunos recebe um ninho. Olha que legal, gente!
Pensa nisso. Você saiu da história, aí você deu um jeito de providenciar. Claro que você já fez várias etapas aí nesse processo. Você deu um jeito de providenciar alguns ninhos. Você entra no jogo dos ovos, em que cada trio de alunos vai receber um ninho, 10 ovos e 10 animais, como mostrado abaixo. Vamos ver. Eu acho que cortou. Cortou, mas tudo bem. Peraí. Só um instante, gente. Tá, mas aqui por baixo dá para entender. Então, olha só. Oi. Esse jacaré aí vai dar problema. Ai, meu Deus do céu. E aí, vocês estão vendo aqui, né? Só para passar, para vocês darem uma olhada. Eu vou mandar um link desse site para vocês fazerem o download direto no link, tá? As crianças recortam as figuras e cada trio de alunos coloca os 10 ovinhos no seu ninho. Um dado com as quantidades passará por cada trio para que seja sorteada a quantidade de ovinhos que serão trocadas por animais. Por exemplo, se o trio de alunos sortear 2 no dado, ele deverá retirar 2 ovos do ninho e tomar 2 animais quaisquer. Olha que interessante. Ele retira 2 ovos do ninho, mas ele pega 2 animais quaisquer. E assim o jogo segue. Se, por exemplo, cair 3 no dado e a equipe só tiver 2 ovos, ela deverá passar a vez. Vence o jogo a equipe que, em primeiro lugar, trocar os 10 ovinhos do seu ninho pelos animais. Então, é feita uma troca. Alguém entendeu um pouquinho ou não? Alguém gostaria de falar o que entendeu aqui nessa parte? Aí eu só sei que o jacaré eu não queria pegar, não. Ai, meu Deus do céu. Não para por aí, a gente está na mesma história. Para registrar a atividade, as crianças podem desenhar o ninho e os ovinhos que receberam no início do jogo. Então, olha só. Os alunos maiores podem completar uma tabela, tal como a que segue durante as jogadas. Tipo, tinha 10, tirei 2, fiquei com 8. Só que lembrando que a gente tem as imagens, as figuras para os alunos contarem, manipulando tudo isso, né? Outra proposta para a história consiste em solicitar o desenho correspondente a determinados trechos. Por exemplo, 3 ovos mais 2 ovos, com 5 ovos ela ficou. Você pede para a criança desenhar o que ela está vendo na frase ali do texto. Dona Galinha, os 8 ovos em seu ninho arrumou. 8 ovos mais um ovo, com 9 ovos ela ficou. É quase um trava-língua. Alguém aí já conhecia essa história, gente, da galinha? Essa que eu acabei de falar? Eu não conhecia, não. A verdade é que esse trabalho... Oi? Eu também não conhecia. Eu acho que eu nunca passei por nada desse gênero, assim, enquanto eu estudava. A maioria de nós não, Jéssica. A maioria de nós não. Pode ter certeza disso. E vocês são bem mais novos do que eu. Eu acho que nem meu filho, porque eu não me lembro não conheço nenhuma dessas músicas, das histórias, de nada. Nada de nada. Tudo aqui, Jéssica, e outras histórias que vocês vão ver, tudo aqui é para você ganhar o aluno por meio da história. Então, assim,
você ganha, você conta a história e você vai trabalhando alguns conceitos da matemática, porque essas histórias possibilitam esse trabalho. Não é toda história da literatura infantil que você consegue articular para desenvolver um trabalho legal. Não é. Aqui eu coloquei, sabe de quem era aquele rabinho? O livro Sabe de Quem Era Aquele Rabinho fala sobre um elefante que vai dar uma festa de despedida e convida todos os seus amigos para a festa. Porém, quando os animais resolvem tirar uma fotografia de costas, aparece um rabinho misterioso. Após algumas conjecturas, o elefante descobre que o rabinho é de um rato e termina a história. Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente vai contar todas as histórias aqui. Esse é o livro. E o que a autora fala para a gente aqui? No primeiro momento, explora-se a história a partir de questionamentos, tais como... Olha aí, gente, olha aí. Quantos animais foram à festa? Qual animal mais pesado que estava presente? E o mais leve? Adriana, pesado tem a ver? Tem. Aí você fala, desenhe agora esses animais. Depois, qual o animal mais alto que estava presente? E o mais baixo? Desenhe. O que você acha que aconteceu com o rato? Após as crianças fazem com dobradura um ratinho. Para isso, serão necessários um quadrado, um círculo e um pedaço de barbante ou lã. O professor orienta a dobradura do ratinho da seguinte forma. Gente, é muito legal. Dobra-se o círculo ao meio. Depois, dobrar o quadrado ao meio, formando um triângulo. Depois, arredondar com a tesoura uma das pontas, né, do triângulo. Colar as partes, colar o fio de lã e finalizar a dobradura como no modelo. Durante a dobradura, o professor explora as figuras geométricas obtidas. E aí você começa também a fazer essa exploração para os conceitos geométricos. O que a gente observa nesse ratinho, gente? Quem gostaria de falar? A orelha, uma em pé, que é um triângulo. Isso. E a boca deitada. E a cabeça também acaba sendo um triângulo. A cabeça também tem formato triangular. Beleza. O que mais? O corpo está igual quase um círculo, mas... Semicírculo, bem dizendo. É. Perfeito. Qual poderia ser o final da história? O que o elefante fará com o rato? Como a história não tem final, eu gosto de livros assim, pode-se propor que cada grupo de crianças imagine e registre através de desenho o que acha que poderia ter acontecido ao ratinho após ter sido descoberto. Após, cada grupo expõe as suas ideias e desenhos, dramatizações para toda a classe. É criado na classe um clima de suspense para possibilitar a elaboração de hipóteses, a análise e a discussão. Após a exploração da história, o professor propõe que os alunos, em grupos de 4, criem um final para essa história. Cada quarteto deverá dramatizar para o grande grupo ao final escolhido. E aí, agora a gente está chegando mais próximo dos trabalhos que vocês desenvolvem? Vamos lá. Que realidade é essa que eu nunca tinha escutado? Alguém quer falar? Estou aqui para ouvir vocês. Eu achei bem interessante, porque trabalha várias coisas, né, com essa história. Exatamente. E você não precisa entrar na sala, tipo, alunos de 4º ano. Olha para o quadro, é desse...
Quer dizer, você já começa ganhando esse aluno. Vai envolvendo, né, a criança. Vai envolvendo esse aluno. É isso aí, Luci, vai envolvendo esse aluno. Depois das apresentações, a turma elege o melhor final. Durante a votação, o professor anota os votos no quadro e, por fim, todos constroem um gráfico de colunas mostrando a votação. Deixa eu ver se está aqui. Acho que... Não. Mas vamos lá, só as meninas, alguém mais quer falar sobre isso? Além da Vânia, quem já desenvolveu algo semelhante? Ai. Mesmo quem trabalha com aulas particulares, sabe? Não necessariamente na escola. Eu estou perguntando para ver quando em que momento vocês fizeram uso de histórias parecidas que tenham um impacto para a aprendizagem da matemática. Então, assim, é só mesmo para saber, para ouvir vocês um pouquinho. Ai, meu Deus. Fala, Luci. Eu trabalho com criança especial, então não uso esse tipo de coisa, né? É muito material reciclável, coisas assim. Não, historinha mesmo, quase não, porque geralmente são crianças bem agitadas e não tem muita paciência para ficar ouvindo história. Uhum. O seu trabalho, existe uma sala para isso? Me explica aí, Luci. Olha, geralmente não. Tem a sala de recurso, mas tem horário para a criança ir lá. São determinadas crianças também, não são todas que vão na sala de recurso. Eu fico na sala mesmo com a criança e o menorzinho que eu tenho agora, ele fica andando o tempo todo. Então, eu vou na sala, fico um pouquinho, pego um livrinho, mostro alguns bichinhos, aí para ele falar o nome, e aí dou mais uma voltinha com ele, ou então vou na biblioteca, pego algum joguinho, mas ele não se distrai muito tempo. Aliás, criança nenhuma, né? Ainda mais criança especial. Ele não se distrai muito tempo com coisa nenhuma. Mas ele gosta muito de música, coisas assim, mais agitadas, mais rápidas, né? Sei como, super entendo. Aí não tem criança assim para eu ficar contando história. Entendi. Mas aí, em sala de aula, eu acho que é um ótimo recurso, eu adorei. Pois é, mas ainda tem muita coisa, porque eu parei aqui. E aí aqueles... Cadê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Me perdi aqui, peraí um pouquinho. Tá escorregando esse mouse. Aqui, a sugestão, né? O gráfico, né? Quando a gente pensa assim, outra coisa muito importante, gente, tem toda uma questão de desejo de fazer. Se você quer fazer uma aula diferenciada, vai acabar a aula hoje, a minha. Eu vou pesquisar para ver se eu acho aí um livro para baixar que tenha matemática, que tenha resolução de problemas, enfim. Só para reforçar. Vou voltar aqui. Depois das apresentações, a turma elege o melhor final. Durante a votação, o professor anota os votos no quadro e, por fim, todos constroem um gráfico de colunas. O gráfico, feito em papel quadriculado, deverá apresentar um título e as colunas poderão ser coloridas e diferentes cores. Ela também sugere vocês acessarem esse site. Depois vocês podem acessar à vontade. O jogo Pula Palavras, que aprendi com a professora Ana Cristina Rangel, cai como uma luva nesse contexto. Primeiramente, o professor explora a quantidade de sílabas. Só para reforçar, né? A quantidade de sílabas, pedacinhos, como os alunos chamam,
dos animais que aparecem no texto com palmas e batidas de pé. Então, vocês devem já ter visto esse esqueminha, né? Por exemplo, jacaré. A criança vai lá, bate palmas, bate o pé. Tá? Então, assim, elefante, serão quantas palmas? 4. Rato, 2. É meio que óbvio, mas é tudo que a gente puder sinalizar aqui que tem muita relação com esse trabalho interligado de matemática com literatura. Deixa eu pular uma parte aqui, já que semana que vem eu vou retomar alguns conceitos. Ô, Adriana. Oi, Vânia. Eu, como professora, eu faço tudo isso. Eu só não faço a competição da melhor história. Porque na vida a gente já compete tanto. Boa, Vânia. Boa, boa. Então, eu incentivo eles mostrarem o trabalho para os colegas, mas não em termos de competir na melhor história. Você, por exemplo, excluiria a votação. Eu excluiria a votação. Entendi. Eu acho adequado. Assim, o que acontece? São turmas e turmas, realidades e realidades, né? O cuidado que a gente tem que ter, como você disse, é para que eles não fiquem naquela... você pode até contemplar essas crianças, presentear com uma... O professor sempre está inventando, né? Mas no final da história, que todo mundo, se vai ganhar uma bala, que todos os grupos ganhem. Mas a gente também não precisa... como é que eu posso dizer? É um cuidado, né, Vânia? A gente não pode ser muito radical também. É o jeito também de conduzir. Eu concordo com você. Acho que, principalmente... Se você fizer uma votação nas turminhas menores, por exemplo, vou até sair dessa história aqui. Você está lá, vai fazer uma votação. Às vezes o professor desenvolve uma votação porque quer ensinar para ele, né? Não, então vamos escolher. A partir, né? Coloca ali para a criança ver como é que se faz, como é que organiza. Quer dizer, de repente caberia, mas tem que analisar muitos fatores. Até que ponto, em determinada turma, isso poderia causar, de repente, uma regressão. Entendeu? E não um progresso no desenvolvimento ali, na aprendizagem. Acho pertinente a sua fala. Mas alguém quer falar? A gente está lendo algumas estratégias de acordo com a história. Então, assim, alguém quer falar sobre? Alguém quer acrescentar? Alguém lembrou de algum livro da infância? Alguém lembrou de algum livro que tenha trabalhado com crianças e que tem aí esse gancho que de repente pode ajudar? Só estou falando para provocar vocês mesmo. Aí, depois a gente vê isso com calma, posso mandar para vocês. Outra história, só quero fazer aqui O Coelho Teimoso. O livro Coelho Teimoso apresenta a fábula da lebre e da tartaruga numa nova e divertida versão. Um coelho que se acha muito esperto disputa a famosa corrida com a tartaruga. E adivinhe, ele perde porque várias tartarugas se unem e bolam um plano infalível. É interessante. Algum conhecido meu, eu já manuseei esse, eu não tenho, mas é uma historinha bem bacana, já tive a oportunidade de ler e manusear. Após a leitura, o professor conversa com a turma e faz alguns questionamentos. Quem anda mais rápido, o coelho ou a tartaruga? Isso tem matemática nessa pergunta, gente? Tem ou não tem? Sim. Aonde, Polly? Luci, não sei mais quem falou comigo, eu não estou conseguindo visualizar todos. Foi Poliana mesmo. Oi, Polly. Eu falei que sim, mas eu tô pensando na resposta. Na ordem. A ordem do primeiro, segundo. A ordem do primeiro, do segundo.
Boa, Vânia. Questão de velocidade, né? Quem chega mais rápido em determinado lugar. Quantos Boa, minutos Daiane. Isso, tô gostando. Isso aí, porque quando você fala quem anda mais rápido, o coelho ou a tartaruga? Tem toda uma questão de velocidade, como disse a Daiane. E a Vânia também, que trouxe a questão da ordem dos números, né? Números ordinais. Que normalmente é assim. Hoje o conteúdo toma folhinha. Números ordinais. Vai no quadro. Aí bota lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, que copia. A criança fica lá, primeiro, segundo, décimo primeiro, 12º, tá. Aqui, a ideia dos ordinais já vai surgindo naturalmente. Por que a tartaruga ganhou a corrida? Você acha que o coelho foi enganado? Explique. Mas, Adriana, aqui também tem umas perguntas que não exploram matemática. Claro, gente, é um trabalho interdisciplinar. É um trabalho onde você não vai ficar só preso à história propriamente dita de contação, mas também a matemática. Então, você vai ter que equilibrar isso daí, vai ter que aproveitar o que for possível. Se não houvesse o acordo entre as tartarugas, você acha que uma tartaruga poderia vencer um coelho? Aí o aluno vai responder, não. Por quê que não poderia? Porque anda mais devagar, tia. Em seguida, os alunos são convidados a imitar uma tartaruga e um coelho. O professor propõe a atividade o mais veloz, em que as crianças devem ficar em fila para percorrer em determinada distância. O professor ou o aluno, com auxílio de um celular ou cronômetro, cronometra o tempo de cada um. E ao retornar, a criança recebe uma folha e um lápis e deve anotar o seu tempo. Cada um faz o percurso em 3 oportunidades intercaladas e vence aquele que conseguir o melhor tempo em 3 tentativas. Só para fechar essa parte. Tendo conhecimento dos tempos de cada um, pode-se fazer comparação entre os mais rápidos e os mais lentos. Um gráfico que contemple essas informações e elaborar problemas diversos. Outra atividade bem divertida é o jogo da corrida entre o coelho e a tartaruga, que é feito em duplas. Cada dupla deve dispor de um dado, bolinhas de papel amassado e de uma tabela da corrida. Quero ouvir vocês. Depois eu vou compartilhar esses links. Aí, olha só, cada jogador escolhe uma pista e toma a quantidade necessária de bolinhas de papel amassado para jogar. Na sua vez, lança o dado, sorteia o número de bolinhas que colocará na pista. Vence aquele que primeiro ultrapassar a linha de chegada. Depois, o professor propõe o mesmo jogo, porém, sendo as quadrículas pintadas com lápis de cor. Após, a turma toda organiza um texto contando sobre o jogo e as regras do mesmo. Olha aí, que gancho para trabalhar as regras, né? Pois as regras são essenciais. Vou mostrar todas hoje, não. Não vou, não. Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Polly, me fala aí. A maioria conseguiu voltar? A minoria? Como é que está a realidade de vocês? Nem todo mundo entrou, não, porque só tem 23. São 30 aí? Olha aqui uma mensagem depois. São quase 40, não? Já até esqueci. 39? Não sei se é 40, não, sei, não lembro agora. Eu acho que é isso, entre 39 e 40 no máximo. Então, a gente tem aqui agora o quê? Uns 20?
Tá, vou falar de mais uma história, pelo menos. Eu vou ter que retomar o conteúdo. Vamos lá. Ana e Gigante. Anão e Gigante. O livro Anão e Gigante, de Nilson José Machado, fala sobre situações que provocam sentimentos opostos e que nos fazem sentir pequenos, como anões, ou grandes como gigantes. Depois, eu quero que vocês acessem alguns links, tá? Porque aí vocês vão ampliar as possibilidades de trabalho a partir dessas histórias. Já a Casa Sonolenta conta a história de uma casa em que todos dormem, já que a mesma se passa em um dia nublado e chuvoso. Em uma cama deitam-se a avó e por cima dela o menino. Sobre o menino deita-se o cachorro. E sobre este, o gato. Sobre o gato deita-se o rato. E por fim, uma pulga. Todos dormiam, com exceção da pulga. Aí, ricas atividades também a gente pode entrar aqui e acessar. Todos esses que estão aqui abaixo, gente, são livros que depois eu vou discutir com vocês novamente, que abordam a matemática, mas que a gente parte, até a geometria, tá vendo? A gente parte a gente parte da história e entende essa história como um estímulo para ganhar essa criança. E a partir daí você vai desenvolvendo tarefas relacionadas a essa história contada, a essa obra. Nenhum desses livros que aqui estão, ninguém teve acesso ainda? Me fala um pouquinho, deixa eu interromper aqui. Quero ouvir vocês um pouquinho. Eu não tive acesso a nenhum. Nada, tempo, né? Quando eu lia, era O Menino do Dedo Verde, crônicas de, acho que era Fernando Sabino. Uhum. De filmes, de livros assim. Não tinha tantos livrinhos infantis. Mas isso tá, você está me relatando, né? Entendi. E com as minhas crianças também eu cometi o erro de não ensinar, não colocar eles para lerem. Eu lia para eles, não dava livrinho para eles lerem. Entendi. Esse dar os livros, você vai desenvolvendo, a criança vai desenvolvendo autonomia, sabe? Ela vai sendo... você está ali contribuindo com o desenvolvimento de vários aspectos nessa criança. Mas, esse tipo enfim... que você está falando aí é bom por isso, porque não fica só na leitura. Exatamente. Né? Vai envolvendo outras coisas, atividades, então a criança pode ficar um bom tempo ali que não vai cansar, porque não fica numa coisa só. Na verdade, todo mundo sai ganhando, porque você acaba contemplando vários detalhes, vários conteúdos ali, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito interessante. Eu já trabalhei assim, alguns anos atrás. Claro que não tinha ainda tantos autores, né, que apresentavam essa proposta de trabalhar, né, de modo interligado, integrado a matemática com a literatura infantil. E vocês, aí, não lembram de quem já está em escola, não lembram de nenhum livrinho que poderia contribuir, não? Sem ser esses que eu já citei aqui, e fora os que eu ainda vou citar? Que isso, gente? Começa não. Daiane tá tão quietinha hoje, tá cansada, Daiane? Um pouquinho, professora. Já trabalhou assim, Daiane?
Não. Você acha que pode dar Quando- certo? Você acha Com que a gente... certeza. Você acha que... Também se tiver alguém que professor, acha que não dá certo, não. Você está viajando, pode falar, porque a gente vai discutir o assunto, entendeu? Eu acho que dá certo, sim. Dá para trabalhar, né, interdisciplinaridade, né, professora? Exatamente. Dessa forma, porque no momento que você aborda a matemática, daqui a pouco você está abordando o português, ciências, em uma historinha só. É muito interessante. Que fica descontraído para as crianças, né? Não fica uma coisa chata, pesada. Sim, e isso, por exemplo, aquela história Uma da coisa, galinha. de uma forma que eles podem se envolver e interagir. Exatamente. Com prazer. Exatamente. O envolvimento e a interação, que é o que a gente quer também, né? Criança que se envolve, criança que interage, criança que está ali sendo desenvolvida para cada vez mais ser bem resolvida, né? E essas histórias também, como você disse, além de ajudar na matemática, tem alguns detalhes da história que contribuem também com esse desenvolvimento socioemocional da criança. Entendeu? Mais alguém? Érica Guimarães, está tudo bem? Jéssica Mendonça, Juliana Machon, Verônica também, Pamela. Tudo bem, professor. Já tinha trabalhado assim, Pamela? Professora, acabei de entrar na aula, estava sem internet, estou meio perdida. A gente está conversando sobre literatura e matemática, como que a literatura infantil pode contribuir e dar aí um pontapé inicial para você desenvolver várias tarefas, desde que, né, tenha relação com história. Várias tarefas, várias etapas, né, sobre os pontos abordados no livro de literatura infantil. E aí eu compartilhei aqui com a turma algumas obras, alguns nomes, não mostrei todos que eu conheço, mas mostrei alguns. Aí eu queria ouvir vocês um pouquinho, já que eu vou... Semana que vem, antes de explicar a P1, eu vou retomar essa parte, a gente vai fazer um fechamento aí da parte de matemática e literatura infantil, mas eu queria ouvir vocês. Alguém acha que é impossível trabalhar assim? Alguém não gosta porque dá trabalho? Vamos lá. Professora, Tá me vendo? Não. Tô, meu amor. Com a mão na cintura. Então, como eu queria colocar até no meu TCC sobre a literatura, você viu que já vou acrescentar matemática. Porque, na realidade, esse tipo de interpretação, a gente pode até pensar, mas a gente, quando lê, né, quando a gente aplica, né, não é tão visto assim. Mas eu achei muito interessante, né, porque você pode trabalhar várias coisas com a literatura. Ótimo, Poli, ótimo, muito bom. Aí você tem que pensar como é que você amarraria isso lá no seu trabalho, né? Sobre o que você está estudando, Poli? Seu tema é o quê? É aprendizagem através da literatura. Eu estou construindo, né? Então, assim, como você estava falando da literatura infantil, né? Que a gente pode trabalhar também a matemática, é o que eu falei, vou acrescentar também um tipo de aprendizado através da literatura. De repente você pode ter um tópico, você poderia ter um tópico, porque, na verdade, são formas de aprendizado através da literatura. Isso. Você poderia ter um tópico e aí mostrava a importância da literatura com as diversas disciplinas. Sim. Aí você traria o exemplo da matemática, da história, entendeu? Sim. Acho que é bem interessante. Porque o Luiz Felipe também, ele estava falando com a gente ontem, aí ele apresentou também algumas coisas através da história, né? Que também achei interessante. Sim. Você está falando a história, história mesmo, não é a parte não tem nenhuma relação com a história em quadrinho. Disciplina.
Não. Não, ele apresentou também a história em quadrinhos, mas estou falando a disciplina dele, história. Ah, entendi, Né? entendi. Como a gente encaixa a literatura. No caso, não só a literatura, né? Porque ele também citou alguns filmes, de acordo com a BNCC. Então, como a Ótimo. gente apresenta, né? Muito bom isso, esses gente. desenhos assim. Muito bom isso, muito bom. E essa troca que a gente vai fazendo, vocês com o Luiz, aqui hoje comigo, isso é tão importante para vocês. Vocês vão lembrando de um detalhe, acrescentando outro, vai ali e anota, opa, pode ser uma ideia, e assim vai fluindo. A gente vai fechando os elos, né? Com certeza. Vai encaixando. Com certeza. E você, Verônica? Então, professora, o meu grupo fez um trabalho de Gabi que era de uma centopeia e a gente usava o corpinho dela. Eu até peguei aqui para a senhora ver, pode mostrar? Claro! Que era aqui. Esse aqui era o rostinho da centopeia. Oh, meu Deus! É, bem chamativo. E o corpinho dela. Esse é o corpinho dela, que no caso aí pode contar a historinha da centopeia, vem com uma palavra. No caso aqui, ó. Tá de cabeça para baixo. Mas aqui, oportunidade, que está escrito. Então, no caso aí, a gente escolheu 7 tópicos para falar sobre cada tópico, né? No caso, para usar na matemática, poderia contar uma historinha. Qual né, é a disciplina que vocês estão estudando lá? Não, era didática. Não, didática, entendi. Entendi, didática, entendi. Eram 7 tópicos. E a gente foi explicando um por um com o corpinho dela. No caso, poderia contar uma história se quisesse usar para matemática. No caso, contar uma história da centopeia e usar o corpinho com os números. Número 1, número 2, até cor também, né? Como aqui, ó. Aqui, o corpinho e a corzinha. Sinais, né? Mais, menos, igual, diferente. Pode. Né? Pode sim, pode sim. Aí, gente, depois que você desperta, não há problema nenhum, né? Que para fechar, se você trabalhar uma folhinha de atividades no caderno, por exemplo, de repente, 2 pedacinhos do corpo da centopeia, para fazer. Tudo é uma questão de fazer de uma forma diferenciada, de modo que tenha sentido. É isso, é sentido, tem que ter sentido. Mas achei ótimo, Verônica, achei ótimo. Mais alguém, a centopeia gente? também poderia trabalhar com adição, subtração, né? Em cada parte do corpinho, né? Pode. Isso que eu falei, mais, menos, igual, diferente, sinais, né? Cores secundárias. Pode. Levanta. Pode. Levanta ela aí de novo, Verônica. Aqui. Pode perguntar para a criança, né? Qual é a figura que representa, qual é o formato do rosto da centopeia, né? Um formato de círculo, sabe essas coisas? Gente, a gente viaja, sabe? Só tem que querer, né? E aqui o corpinho. Ótimo. Dá sim, show de bola, dá sim. Muito bom. Gostei. Parabéns, hein, pelo trabalho lá de didática. Obrigada, professora. Quem mais? Quem mais quer falar um pouquinho? Rosimere, tá tudo bem, Rosimere? Não sei se ela tá me ouvindo. Tudo bem, Adriana. Consegui entrar agora, mas tudo bem. Entendi. Depois você assiste, tá bem tranquilo. A gente está discutindo histórias da literatura infantil que podem contribuir com a aprendizagem da matemática. Muito legal. Muito. Aí, tá bom. O que a gente vai fazer? Para eu retomar o conteúdo, eu prefiro fazer isso. Já que tem uma galera aí que toda hora eu tô aqui, gente, aceitando, porque o pessoal, a internet está ruim. Hoje tá assim. Hoje tá bravo. Tem gente que já me mandou convite 4 vezes, coitados, aqui. Mas eu entendo a fazer o quê? E eu tô aqui para aceitar até 1000 vezes, se tiver que clicar, eu vou clicar. Mas também, eu vou fazer o seguinte com vocês.
Eu tô até perdida, não sei nem que horas. 9 horas. Eu vou retomar esse conteúdo com vocês e finalizar na semana que vem. Entendeu? A gente retoma e finaliza semana que vem. E aí eu já dou as orientações. Deixa eu aceitar aqui, peraí. Te agradeceria, professora. Porque tá toda hora caindo, indo e voltando, eu estou completamente meio perdida. Não, tudo bem, mas é tranquilo. O que a gente faz? Vamos ser assim, coerentes, né? Eu retomo na semana que vem esse conteúdo, tá? A gente finaliza esse conteúdo. Claro, eu estou dando uma mexida no cronograma, mas é o que eu sempre digo: o importante é trabalhar tudo do cronograma. E não inverter não é problema para nada. Então a gente joga, transfere para a semana que vem a finalização desse conteúdo. Eu concluo com vocês. Espero em Deus que 90% da turma esteja aqui. Aí eu sigo com as orientações da P1, que vai ser um trabalho prático. E é isso. O que vocês acham, gente? Porque aí também, toda vez que eu tô aqui aceitando, eu tô vendo que essas pessoas que estão pedindo estão perdendo alguns fragmentos. A Polly tinha até conversado comigo, professora, talvez esse conteúdo que eu falei, sim, vocês vão gostar, mas não poderia ser na outra semana. Eu falei, Polly, eu já tinha até um planejamento. Então, eu também não vou montar uma aula em 15 minutos, porque não tem como, né, gente? A gente pensa em qualidade, não quantidade. Então, ela me entendeu, mas eu vou fazer isso então. Eu encerro com vocês. A gente pede o pessoal que não... Oi, Márcia. Eu estou aqui pensando, em algum momento, já trabalhei a história dos 7 anões. Então. Só que, né, faz muitos anos isso, já tem um tempinho. E outra coisa, Márcia, estar aberto a essa flexibilização e trabalho interdisciplinar não é tão simples. Mas isso é proposto há muito tempo. Nossa, gente, há muito tempo. Desde quando eu trabalhava com anos iniciais, já tinha essa proposta. Só que isso não é tão simples, porque a gente vem aí de uma cultura, de um passado, toma uma matemática tradicional, toma ali aquela metodologia. Adriana, isso é ruim? Claro que não, vocês podem fazer isso. Mas como é que vocês buscam essa criança para vocês, sabe? Será que a gente não está muito no quadro e no papel? Não está na hora de dar uma mexida com isso tudo? Porque se você pega uma história dessa para trabalhar na segunda-feira, ela pode render ao longo da semana, gente. Numa sequência didática. Com certeza. E aí ela pode passear por várias disciplinas também. Tudo isso vocês precisam prestar atenção e estarem atentos, entendeu? Mas é isso. Mais alguém? Aí a gente retoma e aí eu explico a P1 que vai ser prática. Tá bom. Tá? Professora, deixa eu só fazer uma pergunta. Oi. A P1 vai ser em grupo? A prática? Jéssica, a P1, eu estou até finalizando essa organização. Ela vai ser em grupo, mas eu terei algumas exigências, entendeu? Assim, exigências, não se assustem, mas a gente vai colocar, assim, 90% do grupo para interagir na hora, entendeu? Porque, claro que eu sei que vocês produzem, eu já sei do elo que vocês têm. Gente, somos adultos, né? Mas a gente precisa dar espaço para todo mundo. E, às vezes, esse espaço é dado. Só que se eu estivesse na sala de aula com vocês, eu poderia ali... Não, vamos agora você. Mas a gente está num formato tão diferenciado, entendeu? Mas eu também acho um pecado... Você está trabalhando aí matemática, literatura, escala de Boussinet, aí faz uma prova teórica, sabe? Uma prova teórica com 5, 6 questões, eu vou perder, sabe? Deixa de ser qualitativo num trabalho que a gente fez aquela aula prática da escala de Boussinet, a gente está aqui debruçando, vendo livros. Então, assim, eu estou finalizando aqui qual vai ser a temática principal da P1, mas para que seja na prática. E não
É assim, porque eu lembro, eu cheguei a fazer com vocês uma prova teórica, uma ou duas teóricas no período passado. Acho que uma só, eu não lembro de tudo, né? E depois eu fiquei assim, gente, eu preciso. É sentido, sabe, Jéssica? Sentido. Você vem falando, trazendo recurso, aí de repente pega aí 2 páginas, 2 folhas de A4 para responder e ficou por isso mesmo. Eu vejo que não teria muita conexão. Por isso que nesse primeiro momento, de repente, a P2, como eu tenho algumas discussões para trabalhar com vocês, para ampliar, para fazer vocês abrirem um pouquinho assim, ampliarem esse olhar de vocês para essas tantas possibilidades, de repente a P2 até caberia, mas agora a P1 não, entendeu? Então, eu vou fazer a P1 prática, só vou colocar alguns detalhes, algumas considerações para o grupo considerar e estar atento para isso, entendeu? E vai dar tempo, porque assim, hoje é quando? Terça, né, gente? Ah, beleza. Vocês vão estar comigo no dia 6, com a graça de Deus, a internet de todo mundo vai estar assim, não digo 100%, mas vai estar colaborando, e aí eu consigo fazer esse fechamento e dar as orientações. Vai dar tudo certo, tá? Mas vai ser em grupo, sim, vai ser em grupo, tá? Agora eu vou colocar, estou colocando no documento como é que a gente vai se organizar. Vocês vão ter 2 semanas para isso, né? Embora quando vocês façam, quinta-feira eu tenho até uma formação para participar sobre como a gente elabora essas avaliações para vocês, né? Mas não a prática, estou falando do formato aí do AVA. Vou participar dessa formação, até porque eu tenho outras turmas, então nem todas necessariamente devem ser práticas. Agora, vou fazer prática P1. Meu Deus, não poderia ser diferente. Vejam o que vocês podem fazer para estarem comigo na semana que vem. Claro que o dia de amanhã Deus pertence, mas eu sei que tem os compromissos, o dia a dia, filho que chora, tudo isso, mas se vocês puderem, né, e o tempo também colaborar com a gente, agora aqui melhorou bastante, né? Mas vai ajudar bastante aí nessa organização da P1. E aí a gente finaliza esse conteúdo aqui. Eu até quero pedir para vocês também, deixem o geoplano lá, tá? Eu já tinha falado no início da aula. Se por um acaso a finalização do conteúdo de hoje, mais a orientação do trabalho, tomar assim a maior parte do tempo da aula, tudo bem, eu transfiro a atividade do geoplano para frente. Não tem problema, gente. Eu domino toda assim, eu estou bem ciente do que é foco para vocês, do que é essencial, então tá tudo muito tranquilo, tá? Vocês deixem o geoplano de prontidão, porque eu entendo aqui, respirando tranquilamente. Esse geoplano existe ainda. Eu já tinha falado no período passado, gente, não joga fora não e tal. Mas vai devagar com o coração da professora, que eu... Isso, Jéssica, muito bom. Então, deixa ele separadinho aí para a aula que vem. E se eu não conseguir utilizar ele, que era meu objetivo para a aula que vem, por isso eu estou avisando com antecedência, aí eu finalizo a aula de hoje e jogo para depois da avaliação, porque a gente se organiza da melhor forma. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Não joga fora nunca, porque deu tanto trabalho para socar aqueles preguinhos. Isso aí. Desse jeito. Isso aí, Jéssica. Pensem aí, gente, ao longo da semana, só por curiosidade. Não é uma imposição. Pensem em algum livro que, de repente, vocês já manusearam, ou que até então nunca tinham... Poxa, nunca pensei que podia trabalhar matemática aqui. E dá, tá vendo só? Se vocês lembrarem de algum, partilha com a gente na semana que vem. Não precisa trazer nada, não. É só conversar mesmo. Professora, lembrei de um livro tal. Esse livro deve ser interessante, porque trabalha tal conteúdo. Mas nunca tinha trabalhado assim, porque até então era só pegar o livro, vamos para a contação de história, vamos para a língua portuguesa, só ali na literatura, né? E a gente, de uma forma natural e não imposta, vai ampliando esse olhar aí,
da interdisciplinaridade, da importância da gente aproveitar, né? Principalmente quando o assunto é matemática e muitos alunos têm suas dificuldades. Mais alguma Professora, pergunta? Oi? Como que a gente tem que se atualizar, né, a cada dia? Porque essas histórias aí que você citou, eu praticamente acho que ouvi falar assim por alto essa da tartaruga e do coelho, né? Ou já estou confundindo com a lebre, não lembro direito. É que essa Mas, aqui que assim, eu... pode falar. Falando assim de historinha envolvendo a matemática, já vem logo na cabeça o quê? Os 7 anões, os 3 porquinhos, né? Porque, que também é antigo, é da minha época, mas não deixa de dar para trabalhar, né? Sim! Os 3 porquinhos eram 3 irmãos, né? Cada um era de um jeitinho, um era mais esforçado, outro não. Os 7 anões também. Tem 7 anõezinhos ali, um era feliz, um era zangado, cada um de um jeito. E por mais que sejam antigas, da minha época... mas dá para trabalhar. Eu vejo que dá para trabalhar também, né? É o que vem logo na minha cabeça. Já fala de numeral, mas dá para envolver, né, outras atividades, outras disciplinas, né? Perfeito. Trabalhando um por um. Se você for ver um por um a história dos 7 anões, você vai ver que um era feliz, outro era zangado, outro era soneca, não lembro direito. Mas por aí vai. A personalidade de cada anão diferente. Adorei isso, gente. Verdade. É um bom, hein? Oi, Jéssica. É uma boa. Esse contexto de histórias, né? Ficaria legal. Não, eu não ouvi a Jéssica. Peraí, vou te ouvir. Daria uma boa P1. Se fosse desse jeito, ia ser bacana. Aguarde o próximo capítulo. Já estão aqui, ó. Já vai se empolgando. Então, mas é para se empolgar mesmo. É para se empolgar mesmo. Mas aguarde os próximos capítulos. Vamos que vamos. Já estão aqui, ó, sondando o território para ver assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Quem me chamou, gente? Eu, professora. Oi, Pamela. Essa historinha aí da tartaruga, a professora do meu filho contou para a turminha dele. Eu achei muito legal, entendeu? Achei muito legal mesmo. E ele começou a me fazer pergunta: por que a tartaruga ganhou? Que não sei o quê. Entendeu? Se ela anda mais devagar, aí tinha que explicar para ele. Eu achei bem interessante. Ótimo. E de fato é. Assim, como as meninas falaram, da Irane e tal, existem histórias que são clássicos da literatura. São clássicos. Então, assim, elas sempre vão estar ali. E não tem que desconsiderar, não disse isso, não. Mas eu estou trazendo para vocês outras histórias a partir da Katia Smoller e de outros autores que ampliam a nossa visão. E que, por exemplo, os 3 porquinhos, 7 anões, a gente tem ali as turmas dos anos iniciais que começam primeiro e segundo ano. Mas a gente também tem 4º e 5º ano. E por que não fazer um trabalho também em cima de resolução de problemas com turmas de 4º e 5º ano? Então, tem livros que eles dão, assim, mais possibilidades para os alunos maiores, né? E é isso mesmo, a gente discute para pensar. Semana que vem eu vou trazer outras histórias para vocês verem. E a gente vai vendo assim, nossa, nunca pensei nisso. Por que será, né? Porque nós não fomos educados, orientados. Quem já está há anos na educação passou por formações, né? Passou por capacitações que, de repente, mostrou essa proposta da matemática com a literatura. Eu acho ótimo. Mas eu sabia que a maioria de vocês ainda não tinha parado para refletir sobre isso. Oi, Paty, está tudo bem? Oi, professora, tá tudo bem? Pode falar, é porque eu fiquei sem internet. Eu estou finalizando, Paty, combinando com a turma, que por causa disso mesmo que eu estou vendo que, assim, hoje 50% toda hora está caindo e aí o aluno está perdendo, né, alguns pontos importantes da aula.
Então, eu estou falando para eles que eu vou retomar na semana que vem o conteúdo, mas deixem o geoplano aí. Conforme for, eu também quero desenvolver com vocês uma atividade com o geoplano, entendeu? E vou também dar orientações sobre a P1. A gente estava conversando aqui sobre isso, tá? Tá bom, professora, tá bom. Adriana? Oi, Márcia. Também se pode trabalhar com música. Pode? Claro que pode. Porque é Vinícius de Moraes, que tem várias músicas boas para se trabalhar. Com certeza. A gente Tem pode da trabalhar. borboleta. Isso. Azul, amarela e vai se professora. Eu escuto assim sobre a literatura com a matemática. A professora do meu filho trabalha muito. Então, assim, na próxima aula eu vou até trazer uma que ela apresentou para o meu filho, muito legal. Que legal, gente. Tá. Eu achei bem legal. Ela Qual é a idade dele? Ele está no 4º ano. Olha que legal, gente. Eu fico tão feliz de saber que já existem professores que estão assim reformulando, sabe? Tentando fazer a diferença. Poxa, muito bom, muito bom. Eu também achei interessante. No começo estava meio perdida porque eu não estava assistindo a aula aí, mas agora entendi no que se baseia. É muito interessante. Sim, com certeza. A gente tem resultados. Na verdade, às vezes a gente atinge os objetivos propostos e até além deles. Entendeu? Meu filho entende melhor assim, professora, dessa forma. Acredito mesmo. 4º ano, nossa, dá para fazer bastante coisa com essas crianças, gente. Mas você me deu uma notícia boa, porque assim, eu fico um pouco aliviada de saber que está caminhando, né? Então, existem profissionais que estão investindo também. Isso é muito bom. Meus amores, então vou deixar vocês com uma boa noite. Até semana que vem. Que bom que pelo menos um grupo conseguiu estar comigo aqui hoje. Desejo que a partir da aula de amanhã já tudo comece a melhorar e fluir, tá? Qualquer coisa, podem mandar mensagem. Estejam com o geoplano na semana que vem. A gente finaliza o conteúdo aqui e eu dou as orientações para a prova. Tá bom, gente? Tá bom. Um beijo Tá para bom, vocês. professora. Fiquem Um beijo, bem. boa noite. Beijo. Boa noite para vocês também, tá, gente? Deus abençoe muito vocês. Amém. A nós todos, professora. Tchau. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Daiane. Boa noite, gente. Rafa, não esqueci de você, não. Vou responder sua mensagem, tá? Boa noite.